Quantas vezes você já não perdeu algo precioso simplesmente porque não soube esperar? A pressa tem destruído vidas, famílias, ministérios e sonhos. E no devocional de hoje, nós vamos ver um rei que não teve o seu reinado confirmado pelo Senhor. Ah, ovelhinha, porque dá pressa. Acredita? Porque dá pressa. E se o Senhor te trouxe aqui neste devocional hoje, Ele quer te dar algo. Ele quer te dar uma bênção especial. Mas é necessário perseverar. Estamos em uma geração imediatista, onde queremos tudo agora, achando que é o WhatsApp, na verdade, achando que a entrega tem que ser rápido. Mas o nosso Deus não trabalha no nosso tempo. Para ter o que o Senhor quer para a sua vida, é necessário aguardar o tempo certo, a hora certa. Tem um ditado muito errado que diz: Deus tarda, mas não falha. Está errado. Deus não tarda e não falha. Deus faz tudo na hora e no momento certo. Amém? Fique aí até o final, não saia pela metade, ovelhinha. Coma aqui, ó, a comida por completo. O banquete está posto à mesa. Se alimente. E não se esqueça dos 3C. Curte, comenta e compartilhe, porque quando você deixa aí o seu joinha, o sistema entende que você gostou do conteúdo e indica para mais pessoas. Amém? Vamos juntos? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Um forte abraço, que bênção que você chegou até aqui. E para você que chegou aqui agora, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, você não chegou aqui em vão. O Senhor tem algo especial para a sua vida. Estamos vivendo algo extraordinário da parte do Senhor, onde estamos tendo o privilégio, ovelhinha, de buscar o Senhor o dia todo lá no Instagram. Pois é, olha que coisa, como Deus usa as coisas loucas, né? Para confundir as sábias. Acordamos com oração. À tarde, meditamos em um versículo. À noite, a partir das 18 horas, estamos aqui no YouTube com devocional e depois mais uma oração. São gotas de refrigério durante o dia que vai te fortalecer nesta caminhada, que vai te ajudar a se aproximar de Deus, a ter mais comunhão e intimidade com Ele. Vem, vamos dar as mãos e caminhar juntos? Vem, vai ser bênção na sua vida e você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Estamos meditando aqui no livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada e hoje a nossa meditação vai ser aqui no capítulo 13, pois é, no capítulo 13. No devocional anterior, nós finalizamos a meditação do capítulo 12, quando nós vimos a despedida de Samuel. Nós vimos toda a história de Samuel, que Samuel cresceu no templo, trabalhou para o Senhor durante toda a sua vida e aqui estava se despedindo. E vimos também aqui no capítulo 12, que nós não devemos confiar, depositar a nossa confiança no homem, no ser humano ou em algo, porque tudo pode falhar, meu irmão, minha irmã, tudo pode nos decepcionar, mas existe um fundamento que a Bíblia nos fala, que é neste fundamento que temos que confiar. Esse fundamento é o Senhor. E Samuel fala isso para o povo na sua despedida, para que não confiassem em ídolos ou em reis, mas que colocassem a confiança somente no Senhor, para que não se desviassem, porque se o povo obedecesse ao Senhor, servisse ao Senhor e temesse ao Senhor, tudo iria bem, tanto para o povo quanto para o rei. Mas aqui, no capítulo 13, nós vamos ver o rei Saul se precipitando. Nós vamos ver o rei Saul tomando decisões por sua conta e risco em meio ao desespero. Ele não quis esperar o momento certo. Irmãos, e essa atitude de Saul colocou em jogo o reinado dele. Olha aqui, capítulo 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel,
2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados, meus irmãos. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo assim o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Irmãos, e aqui no versículo 5 diz que os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro e tantos soldados quanto a areia da praia. Pensa, irmãos, diante desse cenário, o povo de Israel ficou com medo. E aqui diz que quando os soldados de Israel, versículo 6, viram que a situação era difícil e que o seu exército estava muito pressionado, sabe o que o povo de Israel fez? Os soldados esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Irmãos, os soldados de Israel se esconderam, ficaram com medo. Aqui diz no versículo 7, alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar a Gade e Gileade, de tanto medo. Ou seja, o povo de Israel estava pressionado, estava cercado aqui com muito medo. Imagina só, se escondendo em cavernas, em buracos, cisterna. E aqui diz que Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Olha a situação de Saul. Os soldados que estavam com ele estavam tremendo de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Samuel deu a Saul um prazo de 7 dias para poder chegar em Gilgal e fazer ali o holocausto, porque Deus daria a vitória para o povo de Israel assim que Samuel fizesse uma oferta, um sacrifício para Deus. E naquela época, você lembra que só quem tinha essa autonomia, essa autoridade de fazer sacrifício, de oferecer oferta, era o sacerdote. E Samuel era o sacerdote. Antes, lá no Velho Testamento, nós não tínhamos acesso ao Senhor como temos hoje. Hoje, ovelhinha, você aí pode clamar ao Senhor. Você pode fechar os olhos, você pode estar lavando louça, você pode estar varrendo a casa, pode orar, pedir ao Senhor. Ele vai te ouvir. Se você tiver com um coração sincero, verdadeiro, a palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Quem nos deu esse acesso direto ao Pai foi Jesus. Quando ele morreu naquela cruz, ele abriu o caminho. A palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, se rasgou. Então hoje você pode conversar com Deus, mas antigamente não. Era o sacerdote que oferecia o holocausto, era o sacerdote que orava pelo povo, era o sacerdote que intercedia pelo povo. Hoje você pode orar por mim, eu posso orar por você. Todos nós temos hoje o livre acesso ao nosso Senhor. Então Samuel tinha dito para Saul: Saul, me espere em Gilgal, em 7 dias eu vou chegar. Me espere que nós vamos oferecer sacrifício e holocausto. Porém, Saul estava pressionado, os soldados com medo se escondendo em cisterna, se escondendo em buraco, em rocha, fugindo pelas águas, e os que estavam com ele tremendo de medo. E olha o que aconteceu aqui no versículo 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. Samuel não chegou. E os soldados de Saul começaram a se dispersar, começaram a se espalhar. E ele ordenou. Aqui, irmãos, Saul não aguentou. A pressão, a aflição, a pressa. E olha o que Saul fez aqui, irmãos. E ele ordenou, versículo 9, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão.
Saul, então, que não tinha competência para oferecer sacrifícios, naquela pressa, naquela preocupação, naquela ansiedade, ele mesmo fez o sacrifício. Mas só quem podia fazer sacrifício era sacerdote. Mas olha o que o desespero fez com Saul, meus irmãos. Saul então ofereceu o holocausto. Quando Saul terminou, versículo 10, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez, Saul? Saul, o que você fez, Saul? E Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão. Olha, irmãos, o desespero. Quantas vezes no desespero, pensando que vai dar errado, né? A gente também busca fazer algo com as nossas próprias forças. Versículo 12, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Olha, Saul, irmãos, eu não busquei o Senhor e me senti obrigado a fazer o holocausto. E Samuel diz aqui no versículo 13, disse Samuel, você agiu como um tolo, você agiu como um louco, Saul. Olha o que você fez, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você desobedeceu ao mandamento. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Ah, ovelhinha, se Saul tivesse obedecido, o Senhor estabeleceria o reinado dele para sempre. E essa palavra serve para mim e serve para você aí, ovelhinha, porque se você obedecer aos mandamentos do Senhor, o Senhor também te sustentará para sempre, o Senhor te abençoará para sempre, o Senhor te prosperará, vai te abrir as portas, mas tem que obedecer. Irmãos, e olha que triste, que difícil o que ele diz aqui no versículo 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. Tá vendo? Por uma desobediência que aparentemente pode ser simples, né? Ele desobedeceu, não era para ele ter oferecido. Quem sabe a intenção dele, né? Era uma coisa boa, mas ele desobedeceu. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou de seu povo, e designou de líder para o seu povo, pois não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600 soldados. Ovelhinha. E praticamente aqui termina o capítulo 13, porque nesse final aqui vai falar sobre a desvantagem militar que Israel estava. Ele estava em desvantagem militar. E no final vai falar sobre isso. E quando o Senhor estava pelejando por Israel, não importava a desvantagem militar. O Senhor sempre ganhava a guerra. O Senhor sempre vencia as batalhas. Mas, ovelhinha, era necessário obediência. Era necessário temer o Senhor, porque aquilo era muito sagrado, aquilo era muito santo. Um soldado, um rei não podia tocar naquilo de qualquer forma. Era algo consagrado ao Senhor. E quantas vezes, ovelhinha, nós desconsideramos aquilo que é santo. Nós desprezamos o momento que é santo. O momento de você estar na presença do Senhor em oração, lendo a Bíblia, é o momento sagrado que o Senhor te concede. Hoje você tem essa oportunidade de clamar ao Senhor, de buscar o Senhor. E quantas vezes não valorizamos essa liberdade que nós temos. E Saul, por pressa, por ansiedade, tomou decisões por impulso. E eu falo com você, eu não sei pelo que você está passando, meu irmão e minha irmã, mas espere no Senhor.
Acalme o seu coração. A palavra do Senhor diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É necessário esperar, é necessário perseverar, é necessário clamar ao Senhor com o coração disposto a esperar o que Ele tem para você. Não é no nosso tempo. Por mais que você olhe assim, ó, é agora, vai explodir a bomba. Senhor, vai explodir. Ovelhinha, solta o cabo da nau, solta, vai explodir, deixa com Ele. Aleluia! Não se precipite, não se desespere, deixa na mão de Jesus. Largue o cabo, largue esse barco, deixa. Só ore, só clame. Mas Sunamita, vai dar tudo errado, o barco vai afundar. Não vai afundar, o Senhor não vai deixar. Ele na última hora ele vai prover, ele vai abrir porta. Lembra da história de Abraão? Que na hora que ele foi sacrificar Isaac, na hora que Abraão, irmãos, ia sacrificar Isaac, um anjo bradou. Porque o Senhor queria ver até onde ia a confiança, a fé de Abraão. No último momento, assim, ó, quando ele pegou no negócio para matar Isaac, o anjo gritou. E assim também é em nossas vidas. O Senhor quer ver até onde você vai, até onde vai a sua confiança. E eu sei que não é fácil. Esses dias mesmo, passamos por uma situação muito difícil aqui. Muito difícil. Eu pensei, não vou aguentar. Senhor, você quer agir, você fica se batendo igual peixe, querendo fazer algo com suas próprias mãos. É um conflito, né? Você fica no conflito. Mas quando você descansa, Deus age. Então descansa o seu coração e permita que Ele trabalhe por você. Amém? Escreve aqui: eu vou esperar no Senhor. Espere, ovelhinha. Eu vou esperar. Não se precipite, não se desespere. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe este irmão, esta irmã, que ela possa conseguir esperar em Ti. Abençoe a sua casa, a sua família e livra de todo mal. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre a vida dela e sobre a sua família, guardando, abrindo porta. Muito obrigada por este momento aqui. Obrigada, Deus, por Tua palavra. Nos ajude a confiar em Ti e a descansar. Em o nome de Jesus. Amém. Ovelhinha, te amo. A paz do Senhor. E até o próximo devocional, que vamos começar então no capítulo 14. Então te espero, hein? Desiste não, vamos buscar juntos.